Chamamos então o Dr. Sérgio Lopes para apresentar a palestra de encerramento do 2º Seminário Espírita de Pelotas, Ciência e Espiritualidade. Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes é médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, com clínica de psiquiatria e psicoterapia em Pelotas, ex-diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas, fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, e expositor espírita pela Liga Espírita Pelotense e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Dr. Sérgio Lopes apresentará o tema Ciência e Espiritualidade. Prezados amigos, nos aproximando então do final desse evento, desse domingo que aqui comparecemos, queremos pedir um pouco mais da paciência, da atenção, para algumas reflexões acerca desse assunto. O assunto proposto, ciência e espiritualidade. Para muitas pessoas, um assunto muito distante, talvez um assunto que não diga muito. Porque muitas pessoas, quando nós falamos em ciência, dizem: esse assunto não é para mim. E também dizem, poderíamos dizer, distante de um outro sem número de pessoas, que se não dizem, na sua prática comum, afirmam, através dos seus atos, espiritualidade não é para mim. E falarmos de ciência e espiritualidade talvez seja muito pouco ainda, porque estamos vivendo o período da ciência. Os últimos 100 anos foram um prêmio da humanidade ao conhecimento, ao desenvolvimento e ao progresso. É graças à ciência que nós temos as nossas principais conquistas no que se refere ao plano material objetivo da nossa qualidade de vida, do nosso conforto, responsável por estarmos aqui hoje falando nesse horário, usando um microfone com iluminação, com projeção, podendo nos transportar numa alta velocidade, termos remédios para as curas das nossas doenças, termos condições de fabricarmos alimentos e que por dificuldades de política talvez não o façamos como deveríamos. De uma forma ou de outra, nós temos que aplaudir a ciência. Falar mal da ciência é sinal de atraso, porque o que a humanidade demorou 800 gerações para construir, o homem, nos últimos 100 anos, através do desenvolvimento científico do conhecimento, conseguiu alcançar. Mas falar de ciência é muito pouco. É muito pouco. Porque apesar de toda a ciência, apesar de todo o conhecimento, o ser humano continua infeliz. O ser humano continua buscando alguma coisa a mais, além daquilo que ele sabe, daquilo que ele descobriu. Junto com o desenvolvimento da ciência, descobrimos também que o ser humano está mais depressivo, que o ser humano está mais ansioso, que o ser humano não consegue viver por muito tempo com uma pessoa fixa, que o ser humano não consegue conviver com seus filhos. Falar de ciência é muito bom, mas é muito pouco. Mas falar de espiritualidade também é muito pouco, porque por milhares de anos nós convivemos com a maior parte da humanidade que se diz espiritualista. Se nós invocarmos as pessoas em geral e perguntarmos a elas se elas acreditam em alguma coisa além da matéria, a maior parte delas dirá que sim. A maior parte dos seres humanos acreditam em Deus. A maior parte das pessoas acreditam na imortalidade da alma.
E mesmo aqueles que se dizem os mais ortodoxos da fé, se perguntarmos a eles se um dia já cogitaram da possibilidade de vida após a morte e da reencarnação, terão afirmado que, embora o seu segmento religioso não acredite, ele tem uma simpatia pelo assunto. E se perguntarmos para as pessoas comuns se já frequentaram o centro espírita alguma vez, a maior parte delas dirão que sim. Que já sentiram a presença dos espíritos, ou que já tiveram fenômenos interessantes, curiosos, incomuns, sonhos impressionantes de coisas que não poderiam ter inventado. A maior parte das pessoas, pois que somos espíritos, responderão que sim. Mas apesar disso, apesar de nós já termos mais de 2000 anos da presença de um homem inigualável, que por sobre todas as outras coisas nos ensinou o mais importante, que é a lei do amor, e que veio nos dizer que se nós tivéssemos condições de termos tudo o que quiséssemos, ainda assim seria insuficiente, precisaríamos desenvolver amor. Esse homem, ao longo dos séculos e dos milênios, que se diz espiritualista e que parecia ter já tudo para ser feliz, ainda assim é muito pouco. Porque em nome das religiões, nós fizemos as guerras. Em nome de Deus, o ser humano continua lutando contra o seu semelhante. Em nome das religiões, os seus fiéis seguidores, aqueles que deveriam ser os maiores exemplos do amor e da fraternidade, são os piores modelos da convivência humana. Basta dizer que existem mais guerras religiosas na história da humanidade do que qualquer outro tipo de guerra. Quando se examinarmos os livros sagrados, não vamos encontrar base nenhuma para as batalhas, para os conflitos, para as guerras e para a violência. Então falar de ciência é pouco. Falar de espiritualidade, nos parece, tem sido muito pouco. Precisamos falar agora sim de ciência com espiritualidade. Porque ciência mais espiritualidade significa humanidade. Não nos resolve termos o jargão de cientistas, de médicos, de técnicos. Não nos adianta nada termos o crachá de religiosos, de padres, de médiuns, de pastores. Nada disso nos garante aquilo que de mais importante nós podemos conquistar, que é uma postura ética diante da vida. Preferível fosse que nós não fôssemos nada disso, que não fôssemos religiosos, que não fôssemos cientistas, que não tivéssemos toda a ciência ou toda a teoria ou toda a teologia, mas que fôssemos boas pessoas, que fôssemos seres humanos comuns, capazes de abraçar causas de humanização, capazes de não se preocupar com coloridos, com preferências, com insígnias, com símbolos, com clichês, com posicionamentos, com posturas de ego. As pessoas mais espetaculares da história da humanidade não quiseram se intitular como pertencentes a esta ou aquela ordem de ideias. E o maior de todos, certa feita, quando indagado, teve a oportunidade de dizer: eu não vim destruir a lei, porque ele próprio era um exemplo vivo da continuidade daquilo que de sublime tinha a lei. Portanto, ciência com espiritualidade é o assunto do dia, pois que precisamos desenvolver alguma coisa a mais com isso. Não apenas uma teoria, mas uma prática. Não apenas um conhecimento, que pode ser muito rico num certo sentido, mas conforme vimos com o nosso Décio e Andoli, não passará de uma mera ilusão ao apagar das luzes. Precisamos sim de uma ciência com espiritualidade. A ciência com espiritualidade é uma ciência com ética. Cria o ser humano com consciência. Ciência com ética é a consciência. Ciência sem ética leva
a inconsciência. Ciência sem espiritualidade constrói a bomba atômica e as experiências com os embriões. Ciência com espiritualidade constrói coisas positivas, a cura das doenças, a dignidade humana, o término do sofrimento, o alívio da dor. O cientista com ética e com espiritualidade lhe diz: se não está correto, eu não faço. Nem que para isso eu tenha que estagnar aquilo que me parece um progresso. Consciência. O cientista sem ética, sem espiritualidade, lhe diz: eu preciso alcançar resultados, o resto não me interessa. Inconsciência. Nós somos filhos de um longo passado de humanidade. E nós só chegamos até aqui hoje podendo falar deste assunto graças a uma série de etapas que foram vencidas. Ciência e espiritualidade nunca se deram muito bem. São como dois irmãos de uma mesma família que precisam um do outro, mas que estão sempre brigando. O primeiro dos irmãos, a religião, foi a que dominou por mais tempo. E precisamos recordar um período longo da história até o século XVII, quando, em nome de Deus, em nome da religião, nós tivemos os maiores absurdos e atrocidades da história da humanidade. Os principais avanços científicos que já estavam a caminho demoraram muito para acontecer, pois que por força do império religioso dominante, qualquer coisa que fosse escrita diferente daquilo que tinha sido a interpretação oficial dos livros sagrados, principalmente da Bíblia, era considerado herético. E não foram poucas as pessoas que foram para a fogueira. Não foram poucas as pessoas que foram enforcadas, assassinadas, enclausuradas, porque pretenderam dizer alguma coisa diferente daquilo que rezava o conhecimento, até então interpretado dos chamados livros sagrados. Basta lembrar, porque muitas vezes nós falamos mal da ciência. E nós não entendemos muito bem o porquê que os cientistas hoje materialistas têm um grande receio de se juntar à questão da espiritualidade. Porque por uma boa época da história da humanidade, a ciência sofreu o jugo do preconceito religioso. Basta lembrar que a sinistra Inquisição matou mais pessoas do que a Segunda Guerra Mundial. Há um registro do Museu da Inquisição em Lima, em que nós podemos encontrar, não sem horror, uma câmara de tortura com uma bula papal de instrução de procedimentos. Está lá, em nome do Cristo. Está lá também, em nome de Deus, que as doenças eram maldições e que, possivelmente, o doente mental, aquele que interna no Hospital Espírita de Pelotas ou de Porto Alegre, e que hoje recebe a assistência médica e que obtém, sim, resultados fantásticos com a medicina, esse era considerado apenas alguém que estava possuído pelo demônio. E como alguém menor, diferente de nós, ele era jogado num cárcere, exorcizado até a morte, para que pelo menos a sua alma se salvasse. Não é por isso, ou por outro motivo, que até hoje, quando a gente quer ofender uma pessoa, a gente diz assim: tu és um doente mental, tu és louco. Não é por outro motivo que uma pessoa hoje, quando tem uma depressão, quando tem um problema de ansiedade, quando precisa consultar o psiquiatra ou o psicólogo, ele se sente envergonhado, porque ele carrega com ele o estigma do preconceito. Está gravado no nosso inconsciente a discriminação.
A ciência que demorou muito, e nós precisamos fazer esse exercício de reflexão, para entendermos por que nós chegamos hoje tendo que fazer um seminário sobre ciência e espiritualidade. Foi às custas de muito sofrimento que a ciência se impôs. Grandes homens não tiveram a sua possibilidade de expressar as grandes verdades que já intuíam e que já recebiam, por forças que vamos falar logo a seguir, da sua inspiração, aquilo que a humanidade deveria conter em si para trazer os grandes avanços. Na medicina, o atraso era tão grande que se imaginava, por exemplo, que um médico, um bom médico, era aquele que fazia muitas cirurgias, por exemplo. Mas como não se conhecia a microbiologia, não se sabia que existiam as bactérias, os micróbios, os fungos, os agentes microscópicos, não se sabia o porquê das contaminações. Então era muito elegante que um médico com seu jaleco saísse de uma cirurgia tomado de sangue, limpasse o seu bisturi na manga do seu jaleco e fosse para uma próxima cirurgia com o mesmo avental e com o mesmo bisturi para operar o seu próximo paciente. Era sinal de que ele era um bom médico, que ele tinha muitos pacientes, porque afinal o seu avental estava todo sujo. Então se procurava aquele médico. O que não se entendia muito bem é porque depois de um certo tempo os pacientes desses médicos começavam a morrer. Se achava que era uma maldição. Todas as doenças eram maldições. Era punição, era castigo divino. E se achavam então elixires, essências mágicas, às custas de uma série de esforços místicos, sem o auxílio da razão, que culminava, na maior parte das vezes, na tragédia física, no colapso da saúde dessas pessoas. Quando então se descobriu, Pasteur veio nos trazer, através da ciência, aquilo que temos de mais moderno, cuidado com a asepsia, pois que existe um universo que nós não enxergamos, dizia ele. Não pensem vocês que só existe aquilo que vemos. O mais importante existe naquilo que não vemos. Existem seres tão microscópicos, tão pequenos que nós não podemos enxergar, mas nós vamos construir instrumentos em que vamos mostrá-los. Esses agentes são pequeninos, mas agem na saúde. Nós não os vemos, mas eles são muito importantes. Porque tudo que não vemos é certamente muito mais importante do que aquilo que vemos. Ciência. No Deobar do século XVII, surge o Iluminismo. O Iluminismo que tem inúmeros representantes. Dentre eles, René Descartes. René Descartes é um daqueles grandes homens que nasceram para revolucionar o conhecimento humano. Um homem que teve, desde o início da sua vida, uma experiência de infortúnio, pois que perdeu a sua mãe quando ele tinha 1 ano de idade. Foi cuidado pela avó e, fruto ainda de conhecimentos médicos incipientes, teve uma saúde muito fragilizada durante a sua infância. Estudou em colégio de jesuítas, teve uma formação católica e foi educado para ser um daqueles representantes do pensamento comum religioso da sua época. Essa saúde frágil de Descartes garantiu a ele alguns privilégios, pois que a sua família também se dedicava à área da medicina e do comércio, e com isso teve possibilidade de comprar terras e se tornaram proprietários de terras. Ele tinha alguns privilégios. Um deles era um privilégio que a maior parte de vocês, inclusive eu, gostaria de ter, que era poder dormir até o meio-dia, por causa da sua saúde frágil. O dia não começava antes do meio-dia para René Descartes, ele estudava à tarde, enquanto a temperatura já era melhor. E assim ele foi, durante toda a sua vida, acostumado a dormir pelo menos 10 horas por dia.
pelo menos até uma certa parte da sua vida, quando ele teve o infortúnio de, já cansado, com mais idade, já era um filósofo, de, morando na Holanda, se sentir entediado, resolveu aceitar o convite da rainha Cristina da Suécia para filosofar com ela, porque como ela não tinha muito o que fazer, ela não gostava muito de pensar sozinha, ela precisava de alguém que filosofasse com ela. E René Descartes já era o grande filósofo da época, quando ele, mais ou menos aos 50 anos de idade, recebe o convite da rainha Cristina da Suécia para filosofar com ela. Ela pagaria bem ao filósofo e ele se mudou para a corte da rainha. Lá ele ficou sabendo que ela gostava de acordar às 5:30 da manhã para filosofar. E ele então teve que modificar pela primeira vez na sua vida o seu horário de acordar, acordando às... Eu fico imaginando que deve ser acordar às 5:30 da manhã para filosofar com a rainha. Você sabe o que aconteceu com ele, né? O que ele fez logo depois? Ele desencarnou. Aos 54 anos ele desencarnou, antes mesmo de retornar. Mas René Descartes era um desses indivíduos diferentes. Porque desde pequeno, quando lhe apresentaram a Bíblia, ele disse assim: eu não quero um livro sagrado. Eu quero um outro tipo de conhecimento. Eu acredito na vida, mas eu quero saber o porquê das coisas. Eu preciso saber a razão das coisas. E através dos seus estudos, ele afirmaria logo adiante que ele só aceitaria 2 tipos de linguagem: a linguagem dos fatos e o conhecimento que viria dentro dele mesmo. Não mais um livro sagrado, não mais uma ideia pré-concebida, não mais um conhecimento pronto. René Descartes disse: precisamos redescobrir a vida. E ele foi encontrar na matemática o princípio da sua filosofia. Porque a matemática, sendo uma ciência exata, poderia, através dela, conceber as razões da lógica para a vida comum. E ele aplica para a experiência comum os princípios da matemática e cria um preceito de matemática generalizada para a existência, baseado na análise, na racionalidade e na comprovação, nas evidências. René Descartes era um indivíduo estranho. Ele não gostava, assim como boa parte dos filósofos e dos matemáticos, de conviver no meio de muita gente. Provavelmente ele já não estaria aqui junto conosco até esse horário, já teria ido embora. Ele gostava de ficar sozinho. Ele achava que quando ele se misturava no meio de muita gente, ele perdia tempo. Ele achava que as conversas eram muito medíocres. E ele sozinho tinha condições de ir mais fundo nos seus pensamentos. Todos os grandes pensadores acabaram em algum momento tendo que se recolher. E ele então vai aplicar, num determinado momento da sua vida, aqueles conhecimentos matemáticos para entender a existência humana. E como o princípio fundamental de Descartes era a dúvida, ele criou o primeiro teorema. Ele precisa saber se nós existimos. E a premissa fundamental da filosofia cartesiana é: eu duvido. Não há dúvida, eu duvido de tudo. Se eu duvido, eu penso. Se eu duvido, eu penso. Se eu não duvidar, eu posso estar pensando ou não. Por isso eu não quero um livro sagrado. Eu preciso duvidar. Porque se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu penso. Penso, logo existo. E ele chega à conclusão que nós existimos porque nós pensamos. E ele chega à conclusão que nós pensamos porque nós duvidamos. É assim que penso, logo existo é o início de uma nova filosofia. É o início de uma nova ciência baseada na razão. E ele cria 3 preceitos fundamentais. O preceito da análise, que significa dividir as dificuldades em parcelas. Quanto maior divisão, maior a possibilidade de acerto, segundo Descartes.
É por isso então o modelo redutivo causal. Reduzir em vários algarismos e dificuldades até chegarmos à causa, à origem comum. Para todo efeito, uma causa. Toda causa surte um efeito. É o princípio fundamental da ciência cartesiana. O segundo preceito é o preceito da síntese, que está baseado na construção de um pensamento que deve partir das questões mais simples para as mais complexas. E a partir da reunião de todas essas variáveis, construir então o preceito da síntese. Eu analiso, eu penso, eu duvido, eu junto os fatores e aí então eu tenho a síntese. E o terceiro preceito é o preceito da enumeração, que é observar para ver se não foi omitido nada nesta análise, para que de fato aquela conclusão pudesse ter sido validada cientificamente. Mas o mais interessante na vida de Descartes é que ele não descobriu a sua filosofia, e ele é considerado o pai da filosofia moderna, de certa forma, com algumas ressalvas de alguns filósofos, é que ele não pensou a sua filosofia. Conta na sua biografia que foi a partir de um sonho que ele teve. Ele passou durante 3 dias num estado completamente diferente na consciência dele. E teve sonhos repetitivos acerca de uma nova ciência, de uma nova era para a humanidade que ele deveria trazer. E quando ele acorda, ele tem todo esse conhecimento pronto na sua mente para ser demonstrado. Ele então resolve escrever. E começa a escrever a sua filosofia, começa a escrever os seus pensamentos. Quando ele recebe a notícia que um determinado Galileu Galilei estava afirmando coisas muito semelhantes ao que ele estava trazendo e que foi advertido seriamente pela igreja e ameaçado à fogueira. Ele que já tinha saúde frágil desde pequeno, que já era meio medroso, adivinha o que ele fez? Ele guardou os livros dele e afirmou: essa minha obra só deverá ser editada 100 anos depois que eu morrer. Bota medo nisso, né? Tinha que esperar 100 anos para editar as obras. Quando um amigo dele disse para ele: olha, eu sou teu amigo, e que o que tu deve ter aí deve ser uma coisa muito interessante, eu estou muito curioso para saber. Se eu precisar te matar para descobrir isso aqui, eu vou fazer isso, então tu resolve. Ou tu vai morrer pela minha força, porque eu quero saber o que está escrito, ou tu resolve editar. E assim os amigos foram tentando convencê-lo de editar a sua obra. Quando ele resolve então editar uma pequena parte da sua obra. E essa pequena parte que ele editou já deu um carnaval. Porque ele já diz, de início, eu acredito em Deus. Vejam que Descartes era espiritualista. Ele acreditava em Deus. Mas não no Deus das religiões. E aí ele já foi advertido. Porque não bastava acreditar em Deus, tinha que ser no Deus pré-concebido. Esse Deus que nos é passado, dizia Descartes, não deve ser um Deus verdadeiro. Ou ele é um gozador, ou ele é um embusteiro, porque o ser humano sofre. O ser humano tem privações. E ele não pode garantir por uma lógica, um exercício tipo duvido, logo penso, logo existo, não resistiria a nenhum tipo de raciocínio, qualquer tipo de lógica que pudesse associar a bondade divina com a diferença entre as pessoas. Se quiser acreditar em Deus, dentro do preceito da ciência, não pode utilizar a religião comum. Terá que utilizar um outro tipo de ciência, de filosofia ou de doutrina, como veremos mais adiante. Descartes então diz assim: eu acredito em Deus mesmo sendo cientista, porque Deus deve existir, mas por um outro motivo. E vocês sabem qual foi a maneira que Descartes achou de descobrir Deus? Através de um pensamento lógico. Ele pensou: o ser humano é um ser imperfeito e finito. No entanto, desde que o mundo é mundo, ele concebe dentro dele a ideia de um ser perfeito e infinito. Como pode um ser finito conceber o infinito? Como pode o imperfeito
conceber o perfeito. O imperfeito só pode, por lógica dedutiva, conceber o imperfeito. Se a ideia do perfeito existe dentro do imperfeito, ela deve ter vindo de fora do imperfeito, portanto, de alguém perfeito. E nesse sentido, Deus deve existir, por exercício de raciocínio. Isso foi o que mais ou menos fez o meio-campo para aceitarem Descartes na sua época. E mais adiante, ele então, após o sonho dessa ciência admirável, ele vai nos trazer o entendimento de toda a sua obra, que é a chamada filosofia cartesiana. Um parênteses. As maiores descobertas da humanidade se deram ou em sonhos ou durante estados incomuns de consciência. Quando a pessoa não estava no seu laboratório ou fazendo seus estudos. Como iria acontecer com Isaac Newton, logo depois, que virá após Descartes para demonstrar, através da sua mecânica newtoniana, que aqueles princípios cartesianos tinham fundamento. E Newton, esse jovem solitário, aos 24 anos de idade, ele resolve passar aquilo que Descartes tinha previsto para a humanidade para o universo. E diz: o homem é uma máquina, o universo é uma máquina. Com leis perfeitas, regulares, previsíveis, nós podemos descobrir todas as coisas através da ciência. Então virá Newton mostrar através da lei da gravitação universal. Virá Newton demonstrar tudo o que temos hoje, boa parte dos avanços científicos, graças a Descartes e a Newton. E é por isso que a ciência, ainda hoje, que vigora, é a ciência newtoniana cartesiana, de Isaac Newton e René Descartes. Mas dizíamos que os grandes homens da humanidade receberam por sonhos as suas grandes descobertas. Elas não foram fruto da análise. Eles primeiro perceberam, enxergaram a obra pronta e depois dissecaram a obra. Conversando com a doutora Marlene Nobre, ainda esse fim de semana, ela nos comentou que o doutor Bezerra de Menezes, certa feita, falou para ela que a espiritualidade que trabalha junto à Associação Médico Espírita do Brasil faz um trabalho muito interessante também durante a noite, enquanto nós estamos dormindo. E ela nos comentou que num trabalho como esse que nós estamos hoje, por exemplo, existe um grupo muito grande de espíritos desencarnados, médicos, cientistas, pesquisadores, gravando o programa. Assim como está sendo gravado o seminário aqui para nós, também está sendo gravado pela espiritualidade, pelos cientistas da espiritualidade, o evento. E você sabe para quê? Para que esses instrumentos, que são muito mais apurados que os nossos, e que tem capacidade, inclusive, de gravar a emoção, gravar o cheiro, gravar a cor, gravar as sensações, e uma série de outras peculiaridades que o Dr. Bezerra diz que nós ainda não temos condições de encontrar analogia para entendermos. Esses instrumentos irão ser apresentados para aqueles que ainda não acreditam na realidade da alma, aqueles espíritos encarnados, aqueles médicos, aqueles cientistas, aqueles pesquisadores, que quando se desligam durante o sono, quando estão dormindo e saem do corpo físico, eles são levados para auditórios no plano espiritual, onde eles assistem os seminários das associações médicos espíritas, os seminários científicos que estão sendo apresentados aqui, que é uma linguagem comum a eles, mas que eles têm mais condições de assimilar no desprendimento do sono, uma vez distanciado da realidade objetiva, que é de onde eles tiram o seu ceticismo. Então, aos poucos,
esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, e às vezes a gente olha para a plateia e diz assim, mas que bom que poderia estar o fulano, e vocês devem se perguntar, mas esse assunto eu poderia ter trazido o ciclano, pena que ele não acredita, aquele amigo meu, era aquilo que falaram lá, tinha que ter sido ele para escutar, porque ele está precisando. E como a gente acha a gente que precisa, né? Engraçado que às vezes a gente acha que a gente não precisa, mas a gente sempre se lembra de alguém que precisa, e que não veio. Então a doutora Marlene dizia que o doutor Bezerra informava que eles ouvem sim, quando estão desprendidos do corpo físico, no plano espiritual, em palestras gravadas, em seminários que são reproduzidos durante esse momento que eles estão desligados da matéria. O que isso causa nessas pessoas? As pessoas acordam espíritas no outro dia? Claro que não. Mas aos poucos, por uma mensagem muito sutil, a nível inconsciente, começam a quebrar gradativamente as suas defesas e as suas resistências. E é por isso que uma pessoa que muitas vezes é cética, daqui a pouco acontece alguma coisa na vida dela e ela resolve estudar, ela compra um livro, ela resolve ir numa palestra, ou ela começa a ter mais curiosidade, ela começa a se abrir para o assunto. Aos poucos, os materialistas, os cientistas e aqueles que duvidam estão, sem perceberem, sendo trabalhados também para num futuro próximo terem condições de se abrirem para as questões que nós estamos tratando. Durante o sono. Durante o sono acontecem muitas coisas. Sigmund Freud, que viria logo a seguir trazer a grande ciência psíquica, quando ele nos revela que nós temos um inconsciente, um universo dentro de nós, e Freud mergulha na realidade do espírito sem se dar conta, porque o que Freud chama de inconsciente, nós espíritas chamamos de espírito e de perispírito, é a mesma coisa. Freud não se deu conta disso, mas ele foi um gigante, e ele é um filho do pensamento cartesiano, porque ele criou um método analítico do psiquismo, a psicanálise, que é a mesma análise que Descartes faria para entender o ser humano, ou que Newton para entender o universo. Freud estava usando essa análise para entender o psiquismo. E ele irá revelar uma série de assuntos e questões que vão ser o prelúdio de uma nova era, em que a matéria começa a deixar de ter tanta importância assim. E Freud se deu conta que não bastava tratar o físico, não bastava tratar o corpo, precisaria tratar a alma. Freud falava em alma? Falava. Freud dizia, temos que tratar a psique. E psique significa alma. Uma das coisas erradas que ele fez foi retirar da psicologia da alma, que é a psicologia, a alma. A primeira coisa que ele fez foi tirar a ideia de espírito. E por que ele fez isso? Por causa do ranço religioso que gerou uma série de conflitos durante todas as épocas da humanidade. O preconceito científico começava a se instituir como um movimento compensatório. Precisamos separar a ciência da religião, porque até então a religião misturada com a ciência, e a ciência não tinha nada de ciência, muito pouco havia avançado. E grandes nomes ficaram calados. Precisamos dividir a ciência. A ciência não é compatível com a religião. A religião é coisa atrasada. A religião é coisa de indivíduos que a história da humanidade sepultou. Não. Queremos uma psicologia, sim, mas sem falarmos em religião. Não precisamos mais da religião. E para um pessimista, pensador, filósofo da história, chegaria a afirmar: Deus está morto. E Freud começa a estudar a alma sem se dar conta. E você sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele fez foi colocar o paciente no divã e disse assim: eu não quero te enxergar,
Eu não quero olhar para o teu corpo. Eu quero que tu me fales. Eu quero ouvir a tua alma. E ele pela primeira vez começa a fazer uma escuta do que aquele indivíduo estava falando de problemas seus, além daqueles problemas que ele vinha se queixando. E descobriu que nós temos um inconsciente, que nós temos um porão, que nós temos arquivos passados, alguns dos quais ele não ousou mergulhar porque ele não teve entendimento, se detendo particularmente nos conflitos da sexualidade infantil. Mas será também no mesmo ano em que Freud estava com 1 ano de idade, no ano de 1857, que um outro filho do pensamento cartesiano iria inaugurar uma nova era para a humanidade. Hippolyte Léon Denisard Rival passaria a se chamar a partir de então Allan Kardec. E no dia 18 de abril de 1857, ele lançaria o livro mais importante da nova era, o Livro dos Espíritos. Kardec também não gostava muito de religião. Aliás, Kardec não acreditava muito nessa coisa de espiritualidade. Era um filho da ciência, como foi Freud, como foram todos os grandes pensadores famosos da modernidade. Kardec um dia irá afirmar que é um cartesiano, que estudaria toda a sua pedagogia a partir dos mesmos preceitos da ciência comum. Quando então ele é chamado para investigar o fenômeno das mesas girantes, na Cidade Luz, no país Luz, na França, o país das luzes, da efervescência cultural do mundo. Todos os grandes cientistas, todas as grandes ciências somente seriam grandes se passassem pelo ambiente iluminado da França. E é lá que as mesas começaram a girar. Foram lá que começaram a surgir as pancadas. Foram lá que começaram a surgir as sessões mediúnicas que se tornaram comuns nos salões de Paris. E Kardec irá dizer a princípio: isso é coisa de gente atrasada. Se não provarem para mim que uma mesa tem nervos e músculos, eu não vou acreditar que ela fale ou que ela se movimente. No entanto, como um cientista que era, na verdadeira acepção da palavra, ele aceita o desafio e vai ao encontro das grandes experiências das mesas girantes. E quando ele se adentra no ambiente e vê que uma mesa se move, sem a interferência de encarnados ou de pessoas, sem a possibilidade do embuste, sem a possibilidade da prestidigitação, do engano, pois que os critérios científicos que ele levara para analisar eram rigorosos, ele era um homem de ciência. Ele percebia ali, naquele momento, que estava diante de alguma coisa muito nova. E ele começa a se comunicar com aquelas forças e faz a primeira pergunta: quem está batendo? E a primeira resposta vem: os espíritos. Então Kardec faz a sua segunda grande pergunta cartesiana: o que são os espíritos? Vejam como Kardec não tinha uma pré-concepção. Se perguntarem para nós, a gente diz assim: quem são os espíritos? A gente já tem a ideia de que espírito é alguém. Os espíritos. Como ele nunca tinha pensado em espíritos, ele perguntou: o que são os espíritos? E eles responderam: a alma das pessoas que já viveram na Terra. E nesse momento Kardec observa que está desvendando uma série de conhecimentos novos que irá, no decorrer de 10 anos da sua vida, apresentar um trabalho mais notável que a cultura moderna tem notícias: a codificação da doutrina espírita. E a doutora Marlene Nobre, para quem teve a felicidade de estar aqui hoje vendo essa grande mulher junto conosco, afirmar, não menos intuída no momento que eu estava sentado do lado dela, dizer: a religião dos grandes iluministas é o Espiritismo. Porque foi a doutrina espírita quem trouxe, agora, sem o ranço religioso antigo,
do preconceito, do dogmatismo, das ideias preconcebidas. Pela linguagem da ciência, uma grande revelação que agora informava a humanidade acerca das grandes coisas do universo, dentro sim de uma lógica, dentro de uma racionalidade, de uma análise, agora novamente a realidade espiritual. E ele então diz: não, eu não estou fundando uma ciência, eu não estou fundando uma religião, eu estou codificando uma doutrina que tem o seu aspecto científico, o seu aspecto filosófico e o seu aspecto moral. Kardec prefere chamar a doutrina espírita de ciência, filosofia e moral. Somente mais tarde ele viria a afirmar que o espiritismo é também uma religião no sentido filosófico. A religião por excelência, porque religa os seres humanos entre si, nos tornando humanos. Mas uma doutrina é muito mais que uma ciência, é muito mais que uma filosofia, é muito mais que uma religião, é uma doutrina. E esse grande homem teria que encontrar a receptividade de outros grandes homens que não foram poucos: Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delaine, César Lombroso, Ernesto Bozana, e no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, aquele que virá ao final do século XIX aglutinar o espiritismo no Brasil, porque também aqui ao final do século XIX havia dois grandes grupos dentro do movimento espírita, na Federação Espírita Brasileira: os místicos e os científicos. E será Bezerra de Menezes quem vai conseguir aglutinar novamente essa grande divisão arquetípica da humanidade, de ciência com religião, de ciência com espiritualidade, e ele dizer: basta, precisamos unir as duas forças, ciência com espiritualidade. Chega da divisão. A ciência tem sim o seu método de pesquisa, ela não precisa da religião para investigar, ela tem os seus critérios próprios, tem sim. A religião também não precisa da ciência para a investigação. Quem tem fé não precisa da prova, muitas vezes. Eu acredito porque eu sinto. Mas o ser humano precisa dos dois. O ser humano precisa da ciência e da religião, assim como um pássaro precisa de duas asas para voar. E a doutrina espírita, ela é a confirmação desta grande ideia que hoje se faz fundamental, de nós questionarmos no terreno da ciência, sim, os velhos assuntos da humanidade que se referem à espiritualidade. Porque da mesma forma que os religiosos tiveram preconceito para com os científicos anos atrás, encontramos hoje o mesmo preconceito dos cientistas com relação aos religiosos. O mesmo preconceito que a ciência sofreu da religião é o preconceito que a religião sofre da ciência, nas universidades, nas escolas, nos hospitais. E nós percebemos isso, nós que somos médicos. Se na universidade nós dissermos: eu quero estudar o espírito, ali a pessoa já diz: fala mais baixo, porque isso é assunto de religião e a gente não mistura. Alguns médicos dizem isso ainda hoje, né? O paciente chega e fala para o médico: eu sou espírita, eu sou católico. Eu não misturo. Eu vou tratar da sua saúde, mas religião eu não me meto. Vocês sabiam que as grandes pesquisas atuais apontam para que, como já foi demonstrado aqui, pela doutora Marlene, pelo doutor Décio, pelo Gilson, que os instrumentos de saúde, as estatísticas de saúde, estão nos mostrando que aqueles indivíduos que cultivam a religiosidade têm resultados de saúde mais satisfatórios do que aqueles que não cultivam. Está provado que as pessoas que têm fé, que as pessoas que oram, que as pessoas que acreditam em Deus, elas têm menos depressão,
elas têm menos ansiedade, elas ficam menos tempo doentes, elas ficam menos tempo internadas nos hospitais e elas morrem mais tarde, vivem mais tempo de vida. Essas pessoas respondem melhor aos tratamentos, se suicidam menos. Então a religião não é ruim. São indicadores de saúde. Se nós vamos no médico e nós estamos com um problema de saúde, ele nos aconselha também a caminhar, a fazermos exercícios regulares, a termos uma boa alimentação, hábitos de higiene, que são hábitos físicos, que estão comprovados que fazem bem para a saúde. Mas hoje a ciência está mostrando que os hábitos espirituais fazem bem para a saúde. E como que o médico diz que nesse assunto ele não se mete? A medicina do futuro será obrigada, por força de formação médica, que o médico deve entender de religião por uma questão de saúde, senão ele não é um bom médico. Ele precisa também incentivar as práticas espirituais, assim como as práticas esportivas. Porque está provado que aquele indivíduo que ama, que desfruta de um ambiente espiritual superior, ele se recupera muito mais rápido de todos os tipos de doenças. As doenças cardíacas, digestivas, neurológicas e as psiquiátricas. Todas elas recebem um impacto fundamental de Deus. E esse Deus que esquecemos de falar. Esse Deus que os cientistas têm vergonha de referenciar. Que imagina um congresso científico começar com uma oração? Que sinal de atraso, de retrocesso! Vamos voltar à pré-história da religião? Eu já pesquisei as células, eu já pesquisei o universo microscópico, através do microscópio eletrônico. Eu já pude mergulhar nos meandros do átomo. Eu não encontrei Deus, dirá um cientista. Ou aquele com sua luneta, o seu telescópio mágico gigante, rasgará o universo atrás das evidências de Deus, atrás das nuvens, e encontrará milhões de planetas, encontrará estrelas, astros, de grandezas indescritíveis, e ele virá orgulhoso, vaidoso, na sua empáfia. Não existe Deus. Eu já olhei o universo e não encontrei Deus. Mas o cientista com espiritualidade, ele poderá dizer: como tu podes ter olhado as células e não ter visto Deus? Como tu podes ter olhado a perfeição de um corpo humano e não ter visto Deus? Como tu podes olhar as estrelas no universo perfeito, na harmonia do cosmos, na gravitação universal, das forças inteligentes? Bastaria o erro de um cálculo milimétrico e os planetas entrariam em colisão. E tu não viste Deus. Com que olhos tu gostarias de enxergar? Com que ouvidos tu gostarias de ouvir? Qual é o sentido que o homem precisa para encontrar-se a si mesmo? De que essência nós somos feitos? Ciência sem espiritualidade não é ciência. E fé verdadeira é somente aquela que é capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Nós precisamos desse cientista nas nossas vidas, para que através desse cientista que nos dá o código da codificação espírita, nós possamos entender o grande mestre Jesus, o grande médico Jesus, aquele que nos financia a existência e que nos permite estarmos aqui hoje. Tenho a certeza
que junto de nós, nesse instante, Deus se faz representar através de alguém que nos ama muito, que nos trouxe aqui e que nos levará felizes para casa ao término do 2º Seminário Espírita de Pelotas. E parafraseando André Luiz: como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare em todos os teus passos. Que Deus os abençoe. Forte abraço a todos. Muito obrigado.